Os vinhos chilenos são os mais tradicionais que nós encontramos em supermercados e em adegas aqui no Brasil. É um dos principais países produtores das Américas e faz vinhos marcantes e surpreendentes. Inclusive, o Chile é responsável por salvar as videiras europeias lá durante uma praga que assolou o velho continente no século XIX. Por isso, dando seguimento na nossa viagem pela geopolítica dos vinhos, hoje falaremos de Chile. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas e aqui falamos de vinho sem afetação. Com certeza, Sidney, quem está nos escutando já deve ter bebido um rótulo de vinho chileno. É impossível aqui no Brasil a gente não acabar se debatendo com os chilenos qualquer dia, né? Com certeza, é um dos países que primeiro encanta um apreciador assim, que está no início da caminhada, continua encantando depois também, mas é um país que está no cotidiano de quem gosta de vinho, com certeza. É um dos países que mais se vende vinho aqui no Brasil, né? E tem uma produção muito grande, e isso faz com que às vezes os vinhos chilenos também tenham um preço mais atrativo do que próprios vinhos brasileiros em muitos locais. Tamanha é a produção. E por isso hoje aqui nós estamos agraciados, tá, pessoal? Agraciados, um apoio do nosso amigo Sidney aqui, ó. Eles trouxe este vinho pra gente. O chileno, Sidney, de que região? Conta pra gente mais sobre esse vinho que nós vamos apreciar no podcast de hoje. Pois é, eu fui no clássico chileno, né? Um Cabernet Sauvignon do Chile, de Colchagua, que é uma das zonas mais importantes para se plantar essa uva ali. E então a escolha foi por um Cabernet de Colchagua, o chileno clássico. O vinho chileno sempre é conhecido por ser aquele vinho potente, intenso, que marca, né? Que às vezes você vai comer uma comida mais gordurosa, ele faz uma contraposição muito bacana. E essa é a característica marcante do Chile, né? Esse foi a característica que virou um estereótipo do Chile. E de fato, algumas regiões ali, os vinhos são robustos, potentes, super extraídos, bem exuberantes, assim, muito coloridos, mas não é uma constante. Tem regiões no Chile que faz vinhos diferentes, vinhos mais delicados, mais refinados, bem diferente do que daquele entorno de Santiago ali. Pra quem não sabe, o Chile é aquele país que fica, dá pra dizer assim, fica uma tripinha no lado esquerdo do mapa da América, não faz fronteira com o Brasil, é um dos poucos países da América Latina que não faz fronteira com o nosso Brasilzão, mas tem uma população de cerca de 20 milhões de habitantes, foi aí colonizado pelo Império Inca, tem muito dessa tradição, né, no Chile, e dá pra dizer que aqui na América, junto com o Brasil e a Argentina, são os principais produtores de vinhos que nós temos aqui. Vamos falar um pouquinho das Em volume, né? Em volume, sim, mas Argentina, Chile, Brasil, Uruguai, na América Latina, são esses 4 países aí que são mais tradicionais, assim, né? O Chile também tem uma população indígena bastante expressiva, né? Cerca de 500 mil de habitantes lá no país chileno também são indígenas e que chegaram antes, né, desses colonizadores europeus. Esses povos que moravam nesse território antes da chegada dos colonizadores, eles eram chamados de pré-colombianos, né? Antes do Cristóvão Colombo, entre os quais estavam os mapuches, os atacamenhos e também alguns outros povos que são conhecidos, que são mais ou menos 9% da população chilena, né? Que representavam na época. Que interessante, dados legais, assim, né? Depois que o Império Inca chegou, então, ele se estendeu, né, mais a parte sul, a parte central também, e ficaram aos arredores dos rios. Nos arredores dos rios também estão, né, as regiões vinícolas que produzem vinhos mais importantes do Chile. E não é à toa, justamente por essa escassez de água, né? O Chile tem um problema sério com água, tanto que nas regiões mais importantes ali na produção de vinho, é tudo por irrigação, né? Então, sem a irrigação não teria vinho, pouca cultura, plantio ali teria. Então, é a importância dos rios do Chile e praticamente quase que todos formados por água de degelo dos Andes. Nós temos diferenças de relevo no Chile, né? Tem a cordilheira, tem montanha, tem também planície, e isso também impacta muito na produção dos vinhos. Eu acho que um outro fato histórico para a gente falar, dando esse apanhado geral sobre o Chile, é que o Chile também teve períodos difíceis, né? Principalmente ali na década de 60, século passado, com
com a ditadura do Augusto Pinochet, Ernesto Pinochet, melhor falando, que também foi, dá para dizer assim, foi aquele hall de regimes mais autoritários de toda a nossa América. Nós tivemos o Brasil, Chile, Argentina, tivemos toda essa gama, né, de regimes. Isso também impactou bastante na produção de vinhos e também, eu acho que na comercialização, porque o Pinochet, o pessoal dizia que ele era um ditador capitalista, né? Então ele conseguiu juntar com a economia, mesmo sendo um governo autoritário, fazer com que o mercado se abrisse, principalmente para o internacional. Era um ditador e era capitalista, né? Capitalista. É diferente isso, porque o ditador sempre ele é estatista, né? Ele quer controlar os meios, ele quer que o Estado produza tudo. O Pinochet teve um pouquinho diferente. Talvez ele tenha sido o primeiro líder mundial autoritário com essa pegada capitalista, porque a China também é uma ditadura capitalista, né? Também tem os seus costumes socialistas, mas seu regime capital totalmente capitalista. Mas de fato o Pinochet deve ter sido o primeiro deles, né? Primeiro também que levava um pessoal para dar uma voltinha de helicóptero, né? Acabava fazendo isso. Cara, todo regime ditatorial é condenável, mas um chileno me disse uma frase que me marcou. Ele falando, olha, depois do Pinochet o chileno começou a comer. Aí depois da queda do Pinochet foi um outro momento de alegria, né? Comendo com liberdade, né? Com liberdade. E a gente ainda tem vinhos que homenageiam o Pinochet, tem comemorações aos 30, 40, 50 anos de morte do Pinochet. Muitas adegas, muitas vinícolas acabam fazendo vinhos assim para mostrar que foi o tempo que o povo pôde voltar a ter a sua liberdade. E hoje, uma curiosidade, o Chile ele continua com a constituição feita lá pelo regime do Pinochet. Estão tentando mudar agora. Tentando mudar, o plebiscito não foi aceito pela população, né? Mas a gente vê que o Chile também está tentando, né? Teve problemas com previdência, mas é um país que é diferenciado aqui na América. Foi o primeiro país a aderir à economia de mercado, né? Nas Américas, assim, foi o primeiro país que abriu o capital. A abrir o capital, assim, e se tornar super rico, assim, né? Diminuir o PIB lá em cima, o IDH crescendo. Mas todo tipo de autoritarismo tem que ser condenado, né, cara? Com certeza. Poderiam ter subido sem nenhum tipo de cerceamento de liberdades ou de direitos, né? Direitos humanos da população. Exatamente. Mas tem uma curiosidade legal para falar da história do Chile ainda, né, que o Chile foi responsável por salvar muitas videiras da Europa depois da praga lá em 1870, nesse século, né, 19. Pois tem essa característica, não que ele tenha salvado, porque tem outras regiões do mundo que também poderia ter ajudado, que também não foi atingido pela filoxera, que é um pulgão, uma praga, né, que atinge a raiz da videira e destrói os vinhedos totalmente. Assim. Então essa praga foi responsável por destruir cerca de 80% dos vinhedos europeus, para você ter ideia. Isso em 1860, por aí, né? Por aí. Só que no Chile e em outras regiões como Barossa, na Austrália, por exemplo, e outras poucas do mundo, as videiras que chegaram são pré-filoxéricas. Por isso que a filoxera não chegou lá. Mas além de ter chegado às videiras antes da filoxera nesses países, também o Chile tem uma característica no solo que impediu que fosse atacado por esse fungo. Tem aí uma teoria, outras teorias e tal, e aí tem a que é mais válida. Uma teoria que é facilmente refutada é que a filoxera não chegou no Chile por conta das barreiras naturais. De um lado o oceano, do outro lado o deserto do Atacama, do outro lado a Cordilheira dos Andes, mas eu acredito que a filoxera não chegou lá de bicicleta, né? Sim. Então essas barreiras não impediria, porque as mudas que saíram de um país foi levada de navio, de nau. Para explicar, a filoxera é um pulgão, como você falou, que acaba então prejudicando a videira, a árvore que produz a uva. Ataca a raiz e tira a vida dela. E acabou. E aí não tinha mais 80% das videiras europeias foram para o espaço. Os vinhedos, devastou. Acreditava-se que fosse o fim da era do vinho. Só que as mudas continuavam sendo... E a contaminação era... exportadas. As mudas chegavam contaminadas nos diferentes países. Só que no Chile não teve contaminação e a teoria mais aceita é que, e depois descobriram que isso é fato,
o pulgão, a filoxera, ela não sobrevive em solo com muito conteúdo de cobre. Em solo muito rico em cobre, ela não consegue se desenvolver, ela não sobrevive. E o solo do Chile é puro cobre, né? Puro cobre. E também tem algo a ver com o enxerto das árvores também, né? Sim, eles resolveram, no resto do mundo, conseguiram resolver a questão da filoxera, esse problema, fazendo uma enxertia, pegando o tronco da videira vinífera europeia, enxertando na raiz americana, que ela é imune a essa praga. Vamos deixar aqui então nossa saudação ao biólogo que conseguiu descobrir qual era esse problema, que é o francês Jules Planchon. É isso. Como é que se escreve? Ó, Planchon. Planchon. Tá bom. Aí uma saudação a ele, né? E quando ele descobriu isso, começou a fazer a enxertia, resolveu o problema. Só que algumas regiões, até hoje, como no Chile e na Austrália, algumas regiões da Austrália, e no Chile inteiro, as videiras são plantadas, que a gente chama de pé franco, sem enxertia. Justamente porque a praga não acomete o vinhedo. Dá pra dizer que o vinho europeu ele tem um gostinho de vinho francês? O europeu? Desculpe. Se ele for feito na França, não, vamos voltar. Monta corta e vai me deixar em maus caminhos. Vai me deixar em maus. Tem gosto de vinho francês e o italiano tem gosto de vinho italiano. Não, dá bom, peraí. Dá pra dizer então que o vinho europeu tem gostinho do vinho chileno por conta desse levar as plantas aqui da América pra lá? Não levou daqui da América, né? Essa teve o caminho inverso, né? As mudas europeias sendo trazidas para cá, muitas delas contaminadas e contaminando o resto dos vinhedos. No Chile não aconteceu isso por conta do cobre, do alto nível índice de cobre no solo. Só que, acho que foi essa a pergunta, ao enxertar, pegar a variedade americana, levar a variedade americana para lá e enxertar com a variedade europeia, com certeza é aquele mesmo resultado de enxertar pé de limão com laranja, né? Blend. Vai sair ali uma laranja ou um limão com características do outro ali. Então, muito provavelmente, o vinho antes da filoxera talvez fosse um pouquinho diferente. Assim como tem algumas videiras que a gente encontra, principalmente no extremo norte da Espanha, em Navarra, por exemplo, uma região que tem muita videira selvagem ainda, é um pouco diferente dessas outras variedades, assim, entende? O vinho é um pouco diferente, então muito provavelmente tem essa influência, né? Então existe um vinho europeu antes da filoxera e um depois. Muito provavelmente, é bem provável que os vinhos sejam um pouco diferentes. Tipo, é como fazer enxertia, né? Pega duas plantas do mesmo gênero aí, limão e laranja, faz um enxerto vai dar um meio termo ali, um vai pegar características do outro. Tá, ok, legal. Sidney, e pra gente falar um pouquinho do clima do Chile? Nós temos, o Chile tem uma extensão, tem bastante climas influenciados pelas correntes marítimas, também tem o relevo, que tem muitos ventos, pega também aquele anticiclone lá do Pacífico Sul, e acredito que tudo isso faz o Chile ter diferentes características em cada região. Vamos mostrar o mapa aqui na tela pra gente ver? O clima muda um pouco no Chile dependendo de onde está, né? O Chile, então, falando de clima, bota aquela outra mensagem antes, depois a gente fala um pouco das regiões do mapa, aquele que tem os ventos que eu mandei. Que é o globo, né? Isso, beleza, o globo esticado. Isso. Esse aí, beleza. Ó, em vermelho são os ventos quentes. São as correntes de ar quente. Em azul são as correntes frescas. E no Chile, olha, tem essa corrente aqui do Atlântico Sul, do Pacífico Sul, aqui, que sopra em azulzinho ali, ó, a corrente de Humboldt. É uma corrente que sai das partes geladas do oceano e sopra, vai seguindo do sul para o norte, aqui nessa costa das Américas aqui, resfriando todo o Chile e indo até o Peru. Então é a corrente de Humboldt que modera o clima no Chile, não só no Chile, em todo o Peru. Só que apesar de ser uma corrente marítima, ela é uma corrente marítima com pouquíssima umidade. Inclusive parte
da existência do deserto do Atacama, que está lá no extremo norte do Chile, se dá a existência dessa corrente. Ela é uma das causas da existência do deserto do Atacama. Só que é um vento fresco que leva essa frescura, esse frescor de clima para todo o Chile. Só que o Chile é o seguinte, as pessoas vão ter que imaginar. Falar do Chile vitivinícola, né? Tem o mapa, tem a Cordilheira dos Andes, né? O Chile é o quê? É aquela tripinha, como você bem colocou, Vamos bota ver no aí. mapa lá. Que extremamente comprido ali, né? E é o país que existe ali, essa faixa de terra entre a Cordilheira dos Andes e entre o oceano, o Pacífico. Tem litoral à beça o Chile. Sim, é virado em água isso aí, e em montanha, né? Então é entre a Cordilheira dos Andes, que divide o Chile da Argentina, mas ela é da Cordilheira dos Andes até o oceano. Só que boa parte do Chile tem uma outra cordilheira no meio, que é a Cordilheira da Costa. Principalmente ali próximo de Santiago ali, que pega toda Santiago ali, sabe? Nesse sentido aqui, que é a Cordilheira da Costa. O que a Cordilheira da Costa faz? Formou como fosse uma bacia, que é a chamada Central Valley, ali no Chile, o Vale Central do Chile, é praticamente uma bacia que fica entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira da Costa. Ali está o grosso da produção do vinho, no entorno de Santiago. Aí, da Cordilheira da Costa, que fica exposta para o mar, tem outras regiões importantes ali também, que é San Antônio, que é Casablanca, e muito tradicional na produção de Pinot Noir, na produção de Syrahs bem refinados, de vinho branco, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Então, justamente porque pega toda essa influência mais na cara ali desses ventos frios do mar, da corrente de Humboldt, que é resfriado, e que a temperatura média vai lá embaixo, e é um reduto de vinhos bem refinados. Então, essa Cordilheira da Costa meio que protege e fica aquele vale mais quente ali, e com quase sem chuva nenhuma. Tanto que é uma corrente tão quente, tão seca, que no extremo sul do Chile, chove ali na casa dos 800 milímetros por ano, o que já não é muito. Então, as regiões vitivinícolas que estão na parte sul do Chile, chove ali na casa dos 800, 700 milímetros por ano. Em Santiago, ali no Vale Central, ali já chove na casa dos 300, 350, 250, a média de 300. Já chove quase nada, isso não é nada. Nas partes mais altas, chove menos ainda. Lá na zona do Euqui, de região do Vale de Euqui, por exemplo, que tem uma região importante, eu até trouxe fotos para mostrar dessa região, aí é puro deserto. Já está cravado ali no norte do deserto do Atacama. Ó, essa é foto da zona de Euqui. Olha isso aí, olha que foto maravilhosa. São oásis de vinhedos só no meio do nada, no meio da aridez total. E o Euqui, bota o mapa lá de novo, o Heinz. O Vale do Euqui está mais ou menos aqui, ó. Tá levantando para quem tá só nos escutando, tá mostrando aí bem essa região que dá com a Argentina, né? Fronteira com a Argentina, a região mais norte do Chile. Tá cravada nas montanhas ali, tá longe do mar, o Vale do Euqui. Tem um rio que chama Euqui, que nasce no degelo dos Andes, é um rio pequenininho, estreitinho, e vai para o mar ali, por isso que dá para ter alguma produção ali, né? E tá longe do Peru, lá ainda, tá bem para cima ainda, mas na produção do Chile tá bem ao norte. E ali já é o Atacama, ali já não tem mais nada, né? Ali é puro deserto. E os vinhos extremamente finos. É uma região, um reduto com muita Garnacha, muita Grenache, Syrah, Malbec, uvas que são menos comuns nas partes mais centrais do Chile ali. E aí o rótulo, ele vai vir escrito esse vale ou vai vir a macro-região? Eu não sei precisar quantas apelações de origem já existem no Chile, mas muitas já existem. Não sei se isso aí já está com... Não sei se está aqui.
Existem já muitas apelações de origem no Chile, com regras bem Estabelecido. rígidas para a produção de vinhos, mas isso já está aparecendo no Chile, já tem bastante. Apelações de origem controlada. É, Mas a gente aqui no Brasil, você tocou nesse assunto, acho que é legal a gente deixar frisado, nós aqui no Brasil vimos muitos vinhos chilenos com outras siglas, como reservado, reserva, gran reserva, principalmente os chilenos, né? Os outros argentinos até que não é tanto. Isso não quer dizer, não é sinônimo de nada, né, Cid? isso reservado e tal, não. Não é sinônimo não. de qualidade nem nenhuma regulamentação estatal, por exemplo. Não. No Chile você quase não vê reservado, você principalmente não vê isso. Lá no Chile, né? É um termo usado meio que para ludibriar Pra um gente pouco, no Brasil. porque de baixo para cima é o segundo mais simples. Qual que é o mais simples? É o vinho de mesa. Vinho de mesa. Vinho de mesa. Aí Então, depois vem o reservado e tal, depois vem os reserva, gran reserva, mas mesmo os reserva e gran reservas não são garantia de qualidade. É importante prestar mais atenção no produtor do que nessas regras. só se você confiar muito no produtor, né? Sim. A Conte Toro faz bastante disso, né? Tem vários vinhos assim. Essas vinícolas muito grandes faz vinhos maravilhosos. A Conte Toro, por exemplo, faz o Dom Melchor ali, Epu, vinhos maravilhosos, mas faz muita porcaria também, né? Então, vinícola grande faz de tudo. Faz coisa ruim, coisa muito boa, faz de tudo. O pessoal cai muito no conto do Casileiro del Diablo, né? Cai no conto do reservado. Reservado. Nem sempre o vinho é bom, né? Fique ligado, então. Não quer dizer muita coisa. Vai, confie no produtor ou então busca um vinho diferente. Isso. E... clima você falou do clima antes. O clima no Chile vai ser sempre mediterrâneo. Sempre clima mediterrâneo. Seco. Sempre seco, clima mediterrâneo. O solo também muda um pouquinho dependendo de onde está, né? Falou das planícies, ali das montanhas. Cerca de 20% do território do Chile é de planície só. E vai da costa até os Andes, mais ou menos... Da costa até as montanhas ali, não a montanha, mas até o limite ali, como fala? A divisa de um país para o outro, fronteira, tem uma parte do Chile que dá 90 quilômetros, mais ou menos. O Chile ele tem uma extensão de mais de 600 km só de litoral, mas a largura, né, para quem está imaginando o mapa, é muito pequena. Muito estreita, então tem um trecho mais estreitinho ali, 90 quilômetros. Então tem outros trechos com 150, 200 quilômetros. Isso não é nada, isso é muito pouco. Cidades e detalhe, é onde eu queria chegar. Do mar até a fronteira, pode variar de nível do mar a 1.000 metros. Nossa! Cara, subidão. Engata a segunda marcha no carro e vai. Tipo um jato. Sobe como um jato. Sobe. Então é muita curiosidade, assim, né? É um país icônico, né? Dá pra dizer assim, a produção de icônico, vinhos. É icônico, é diferente. E tem ali... E o contexto muda muito, né? Muda muito. Pega aqueles vinhos estruturados, não encorpados, mas vinhos com bastante tanino, bastante acidez do extremo norte, como o Vale de Ucuí, por exemplo, incríveis. Aí tem os vinhos super extraídos, super modernos, macios da zona de Santiago. E lá embaixo, no sul, já do Maule e no Vale de Tata, aí já vinhos muito refinados, muito delicados, já com aquela pegada europeia, então muda bastante. Só que as pessoas conhecem só esse estereótipo que você tinha comentado antes, do intensidade, encorpados, intensos, porque uns 80% de todo o vinho produzido no Chile está no entorno de Santiago. Na capital. Na capital, no entorno ali. Você sabia que eu sou de Santiago e não sou chileno? Sou natural de Santiago, e a curiosidade... Tem o Santiago no Rio Grande do Sul? Tem Santiago no Rio Grande do Sul, fica lá na região central. Não tem nenhuma ligação com o Chile. É só por uma homenagem a um santo que é da Igreja Católica que foi o responsável também pela colonização da região das Missões lá, pertinho. O mesmo do Chile, será? Deve ser. É São Tiago, né? Daí ficou Santiago. É possível, né? Eu acho que é por isso que eu gosto de vinho. Milagre. Só que a história no Chile a história do vinho no Chile não é recente. Não é, né? Começou em 1550 as primeiras videiras e plantadas justamente no sul do país. O seu Francisco de Aguirre? Exato, e isso em 1550. Foi levada... nem eram essas uvas que a gente conhece hoje. É uma uva chamada País, a primeira a ser plantada no Chile, PAIS.
que é uma uva das Ilhas Canárias. Ilhas Canárias, né? Que tá lá perto de Marrocos, espanhol. Sim. É Canárias, né? Das Ilhas Canárias, foi pro México, do México pro Peru e do Peru pro Chile. 1550. Foram plantados no extremo sul do Chile, no Vale de Tata. Mais ou menos no Brasil. É parecido até com o tempo do Brasil. Depois do Brasil. Essas uvas que a gente conhece hoje só foi levada pro Chile em 1851. Por um cabra chamado Silvestre Otiagavia. Ele foi o cara que foi estudar fora, enologia e tal, em Bordeaux, e que levou o corte bordalês, as castas bordalesas, a saber, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Petit Verdot, essas uvas todas, Carmenère, pro Chile. O levar é colocar mesmo, pegar lá a muda, botar na bagagem pro navio, ficar lá 10 dias e chega no Chile. Decidiu levar outras mudas, essas aí, fisicamente mesmo, para plantar lá. Começar a importar mudas mesmo. Então, tem 150, 170 anos que as uvas francesas começaram a ser plantadas ali. E essa uva paz? Até hoje é plantada. Ainda só que está restrita ao Vale de Tata, no extremo sul do Chile. Produz vinhos também. Como é que são os vinhos? Não, vinhos incríveis. Nem são essas uvas bordalesas. Essas uvas bordalesas foram plantadas no entorno de Santiago. Lá no Vale de Tata, são uvas francesas também, só que do sul da França. Então, é Malbec, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e tal. Essas uvas são o corte bordalês porque é de Bordeaux, como o nome já diz. No Vale de Tata, o que predomina lá são uvas do sul da França. Cinsault, Grenache, Mourvèdre, as mesmas uvas do Rhône e do sul da França, e a País, e a uva País também. Vai botando as fotos aí, Heinz, pra gente mostrar. Não, esse aí também é de Tata, esse aqui é do Colchagua. Vai passando as fotos. Colchagua. Ó, isso aqui é Vale de Tata. Olha como o relevo já muda. Acho que tem mais umas 2 fotos aí, né? E olha como o relevo já muda, já é uma... Mas já dá para mostrar bem. É um relevo que já muda, esse relevo de essa coisa mais serrana, assim, né? De nome de montanha, mais baixinha é... Planície, planalto, montanha, depressão... Não, regular... não, já lembro. Colinar. Colina. É uma região mais colinar, assim, já está mais longe, a região vinícola já está um pouco mais longe do mar. E um detalhe, grande parte dos vinhedos do Vale de Tata, e são os vinhedos mais antigos do Chile, inclusive, é a região que tem mais vinhedos centenários de todo o Chile, com mais de 100 anos. E lá, a maioria dos vinhedos são plantadas que a gente chama em vaso. Plantio em vaso, que não tem aquelas estruturas amarrando, conduzindo, sabe? Aqueles mourões com a videira, aí pega e vai amarrando ali no arame ou na madeira. Não é plantada direto no chão ali e não tem nada segurando a planta. A planta acaba até caindo às vezes. Acaba ficando baixinho assim, ó. Isso é um vinhedo, tá vendo? Parece pé de alface. Parece pé de alface, muito. Mas são vinhedos. Então ela fica curtinha, pequenininha e produz menos e com concentração maior da qualidade da fruta. Interessante. E isso traz uma característica diferente. E por que isso não é espalhado? É mais difícil de cuidar, será? Porque os vinhos são mais caros também, né? Os vinhos da região de Tata não são baratos. E ele vai vir no rótulo Tata? Itata. Itata. Vale del Itata. Itata. I-T-A-T-A. O que tu dá pra indicar de uva pra quem tá nos acompanhando de lá? Lá são essas uvas. Tem que conhecer 3 uvas principais. 4. A branca é a Moscatel de Alexandria. A País, a Grenache e a Mourvèdre. Essas 5 uvas. Francesa, né? A gente costuma comprar Mourvèdre e Grenache espanhola, né? É a mesma uva. É a mesma uva? Grenache ou Garnacha. É a mesma uva. Então, essas uvas aí do Vale de Tata. E não espere paulada na muleira. Espere carinho. Leve, simplicidade. Delicadeza, refinamento, coloração clarinha, sabe? Tanino refinado, uma acidez gostosa. Algo gastronômico. Aroma delicado, nada explosivo. É refinamento.
Digo que esses são os meus prediletos, vou dizer assim. Eu também gosto de vinhos mais delicados. Mais leves, assim. São os que fazem mais o meu estilo. Mostra aquelas fotos de Colchagua ali, aqueles vinhedos extensos, grandões. Essa é a tônica. Aí, aqui é o Vale de Euqui, lá em cima, no extremo norte, Euqui também. Ó, isso é o Colchagua. São imensos vales assim. O grosso da produção do Chile sai de zonas como essa. O Vale do Maule, que tá, apesar de estar mais no sul, também tem essa pegada. O Maipo, Colchagua. Esses grandes vales são plantados sempre nos vales e produção muito volumosa, né? Até permite a colheita mecanizada e tudo, né? Imagina, né? Você descobrir, né, uma região no meio das montanhas que são produtoras de vinho. Eu acho que quando o pessoal chegou lá no Chile, começou a desbravar as regiões, eu acho que isso deve ter dado um start, assim, olha, a região montanhosa também é legal. Eu fico imaginando como é que faz o desmembramento da terra aí. Eu quero comprar a região da colina lá de cima. Mas é que dá, com quem que eu compro? Tem dono, não tem? Deve ser um desafio, então. As terras mais valorizadas estão ali no entorno de Santiago. No Vale Central ali. Aqui, ó. Aí, até pelo tipo de solo que tem e tal, pela produtividade que consegue em toneladas e tal. Né? É a parte mais comercial do Chile, né? Agora tem também o Vale do Limari. Vai passando as fotos aí, o Heinz. Quando chegar no Vale do Limari eu vou mostrar. É um contexto um pouco parecido com o Vale do... Ó, olha aqui, ó. Volta uma foto. Olha, isso aí, ó. É a região do Vale de Itata. Olha essa videira. Baixinha. Essa aí deve ter uns 100, 120 anos. Pela estrutura, pela grossura dela, tá vendo? E fica baixinha. Tá até tortinha, não tem nada, não tem nenhum morãozinho segurando ela. Isso reduz a produtividade do vinhedo e concentra a qualidade na fruta. Esse vinho é trazido para o Brasil pela Decanter, ó. Chama La Causa. La Causa. Muito bom por sinal. Mas é feito com o quê? Tem um país, tem Mourvèdre. Ah, esqueci de mostrar essa. Deixa nessa imagem. Tem um Sansô, tem um corte e tem o país. Então, o pessoal aí que estiver ouvindo, quiser experimentar vinho da região de Itata, é só ir na Decanter. La Causa. La Causa. La Causa, boa, era bom pra gente experimentar um desse aí também. Sim. Vamos fazer isso aí. Ó, olha aqui, tá vendo? Uma bacia ali entre a zona, entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira da Costa, tá vendo? Aqui, ó. Aqui a Cordilheira da Costa, um pouco mais baixinho, os Andes lá. E aqui, ó, na cara do mar ali, do Pacífico, tem outras regiões importantes também que predominam as uvas brancas e as mais delicadas, como Pinot Noir e Syrah. Então, eu esqueci desse detalhe, tá vendo? Pinot Noir é quase litorâneo. Ela gosta de regiões mais frescas, mas não geladas demais. Agora, com regiões frescas e mais secas, assim, ela prefere. Tanto que não é à toa que a Borgonha é o principal reduto dela. É uma região fria, mas não gélida, como mais no norte lá, por exemplo. A Borgonha é a região no mundo, mais ao norte que existe no mundo, tradicional em vinho tinto. Entende? Tem mais para lá, mais ao norte, só que são vinhos brancos, assim, tradicionais. Justamente porque ali é o limite que ela gosta de friagem, assim, de clima frio, sabe? Então, quanto mais fresquinho para ela, melhor. Né? Agora, quero chegar no vale do Limari para mostrar, que é outra região desértica também. Vai passando. Não, vai passando. Esse aqui é o Limari, ó. Esse aqui é o Vale do Limari. Tá vendo que aqui, ó, é no meio do deserto do Atacama já, né? Um contexto um pouco parecido com o Limari, com o Euqui, que é a zona do Alcohuaz e o Vale de Euqui. São desérticos, mas são a composição de solo é diferente, tá vendo? Dá pra ver sim, visivelmente, pela cor dá pra ver. Dá pra ver que a composição de solo é diferente, que é uma coisa, é bem diferente. E aqui também é um reduto bom tem bons Pinot Noir aqui, no Vale do Limari. Pô, que legal. Os primeiros Pinot Noirs famosos do Chile são do Vale do Limari, região desértica,
e de Casablanca. E eu aposto que esse Pinot Noir deve ser bebido em taças borgonhas, aquelas taças diferentes, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Fica fenomenal e, é claro, tem que ter a chancela da Moser Cristais, né, Sidney? Cristais de qualidade, refinados, cristalaria artesanal localizada em Blumenau, Santa Catarina, mas que exporta para o mundo todo. E para o mundo todo mesmo. Um dia eu fui lá conversar com o Gabriel, tava saindo uma caixa de taças para Barolo, tava indo lá para Alemanha e para Itália, para ver como o produto daqui é tão bom, bem feito, que é exportado assim. Bom lembrar que a Moser Cristais é a principal empresa cristaleria que produz as taças da Serra Gaúcha. Você vai lá nas vinícolas da Serra Gaúcha, com certeza deve ter degustado um vinho nesta taça aqui que eu estou segurando neste momento. Ela tem até uma cavidade diferente aqui para fazer você poder airear o vinho melhor. E eles não produzem só taça, eu acho. Não, Eles tem vasos. Produzem tem vasos, decanter, enfeites, assim, né? tem coisas Tudo artesanal. Tem um copo de uísque lá que eu fiquei assim, que eu queria levar tudo pra casa. Porque tu pega o copo é pesado, assim, da hora de ver. Deve ser fenomenal beber um uísque assim, aquele copo. Assim. Só que o copo é pesado por conta do fundo. Fundo, tem claro. que ter uma estrutura boa. A borda finíssima. Fininha. Como essa aqui, nossa taça aqui, ó. Olha o barulhinho do cristal, ó. Moser é Moser. Moser é Moser. Um abraço pro Gabriel, pra todo mundo. Se você quer conhecer mais eles, vai no Instagram, @MoserCristal. Cristal com Y. Coloca aí, consegue receber todo o catálogo deles, compra pelo e-commerce, entrega em todo o Brasil e com certeza tem aqui ó, o nosso selo de produto de qualidade e produto bem feito que vai fazer a sua experiência com vinho ser ainda muito melhor. Isso aí. Raiz, volta lá. Volta lá naquela foto de Coach Água, para falar dos solos ali, ó. Não, vai aí, ó, por exemplo. Aqui é o Vale de Coach Água. A variação do solo é a seguinte. Essa região mais ampla do centro é solo coluvial. O que é solo coluvial? Na Argentina a gente ouve muito falar de aluvial. Aluvial. Né? Só Sim, que no Chile vinhos aluviais. é coluvial. Solo coluvial costuma ter regiões que sofrem muitos abalos sísmicos. É aquele solo misturado, meio que de baixo para cima, assim, mais pedregoso. Sim. Sabe? Ele tem na superfície alguns elementos comuns em solos mais profundos. Então, regiões com muitos abalos sísmicos têm essa característica. Então, no fundo dos vales, costumam ter um pouco do aluvial e, aliás, então é comum encontrar nos vales chilenos solo coluvial. Então esse é o padrão. Só que em outras regiões, como aquela, vai mudando aí, Heinz, na zona aqui, não vai mudando, muda de novo. Aqui, ó, que é o vale de Itata. Aqui já é solo granítico. Já é pura pedra, mais granítico. E com alguma presença de calcário já também. Então por isso que o resultado também é um pouco diferente. E não é por acaso que tem essas uvas que eu citei, como essas uvas do sul da França, do Vale do Rhône, que tem essa característica mais granítica, mais calcária, nessas zonas ali. Pega o sul da França, aquelas partes mais montanhosas, tem também bastante granito. Então não é à toa que essas uvas se deram bem aí, né? Já lá no norte, já tem... No sul também, aqui ó, antes de ir para o norte, tem também algumas zonas de solo vulcânico. Isso é interessante. Traz umas características interessantes para o vinho também. Uhum. Então aqui é a variável de vulcânico com granítico. E lá no extremo norte, lá, aquela região mais desértica lá, é uma região, mostra lá o Heinz. Ali já predomina bastante calcário e areia. Olha isso aí, solo mais branco, tá vendo? Total. E é o mesmo solo na montanha da planície também. Normalmente, quando tem esse relevo, seja em qualquer lugar do mundo assim, a parte mais do fundo é a região mais orgânica, por menos que tenha. Então, é uma coisa lógica assim, né? Então, as pedras maiores, as areias com grãos maiores vão ficando nas partes de cima e as areias com granulosidade menor, se tiver um pouco de argila, a tendência é ir para o fundo. Ir pro fundo. E que uvas a gente pode valorizar daí? Ó, na Borgonha, por exemplo, a gente tá falando de Chile, já tá indo pra Borgonha. Que é bom ilustrar, não são encostas como essas, tão íngremes, são bem suaves assim, com que lembram um pouco o Vale de Itata. Então, por exemplo, no meio da encosta é calcário, no fundo é argila.
argilo-calcário. Aí no fundo planta mais chardonnay, nas encostas planta pinot noir. E os pinot noir da encosta costumam ser melhores, os chardonnay da encosta costumam ser melhores também, mas na prática no chão do vale ali, os vinhos um pouco mais simples e os da encosta vinhos superiores. Então, mas isso é meio que uma lógica que você pode levar para qualquer outra região, enquanto estiver estudando. Dá para dizer que existe uma similaridade muito grande entre o Chile e a França. Não tem similaridade. A similaridade que tem no produto não tem muita similaridade não, mas tem nessa questão na questão prática de cultivar as uvas, né? Então, no fundo do vale sempre vai sempre ter a parte mais orgânica do solo, com mais matéria orgânica, e nas encostas vai ser mais pobre. É por isso que às vezes as encostas são mais interessantes. E saindo da região sul? E no caso aqui, o fundo não é à toa, né? Porque não dá pra plantar nada em encosta, até pela... Não tem como, né? Por quão íngreme é, né? Então, dá pra trepar lá em cima pra tirar, né? Pra fazer a poda. Tem regiões do mundo que fazem uma viticultura heróica, para poucos. Aventureira. A gente pode trazer aqui. Tem regiões na Europa que os caras precisam rapel? Praticamente um rapel, né? Os caras têm uma máquina em cima com cabo de aço passado. Os caras precisam de segurar em cabo de aço para subir e descer. Que regiões são essas? Tem no Piemonte, no norte do Piemonte. Claro. Tem vinhos incríveis, né? Tem uma região lá que faz uns nebiolos incríveis assim, que é... Mas não só no Piemonte, né? É comum você encontrar não é comum encontrar, mas tem vinhos famosos que faz assim, com essa dificuldade. A Alemanha, pega algumas regiões da Alemanha, é difícil colher, cara, sabe? Regiões muito íngremes, próximas dos rios ali, a zona do Piemonte chama Valtellina. É viticultura heróica, para herói fazer. Depois o pessoal pesquisa aí. Vamos falar com Valtellina. Quando formos falar sobre Itália, vamos falar sobre isso aí. Tem que trazer. A Itália é melhor a gente dividir a Itália. Fazer por regiões. Por regiões. É. E aqui no Chile nós falamos da região sul. Fechamos sobre ela? Sim. Acho que norte também, né? Então no norte, Syrah, Grenache, a Garnacha, né, no caso, Taná, tem os Malbecs muito bons no norte. E aí no sul, Grenache, Cinsault, País, um outro contexto, vinhos mais delicados também. Tem muito vinho natural saindo da parte norte, do Euqui em especial, né? E a gente pode arrematar talvez lá no centro. Vale Central, região do Vale Central. Muitos vinhos tem Vale do Maipo, Curicó, também tem do Colchagua, vários rótulos vêm com essas expressões, né, estampadas. Sim, aí é o reduto de Cabernet Sauvignon, Carmenère, Pauleira na moleira. Pau na moleira. É isso aí. Paulada na moleira. Potência, extração, fruta, exuberância. Tá buscando um vinho desse, então vai para a região do Vale. Vai na região do que tá no entorno de Santiago ali. Como eu tava falando, tem as suas sub-regiões. Porque tem essa região maior e a sub-região, né? Sim. Aí a sub-região do Vale Central. Maipo? Tem vários. Tem o Maipo, tem Colchagua, tem Curicó, tem Pirque, tem Rapel. São as regiões que pertencem ali ao... Aí tem Casablanca, que também tá próximo. Não tá no Vale Central, mas tá próximo de Santiago ali, né? Dá umas 2 horas de Santiago até... Umas 3 horas até... O Vale Central tem uma denominação de origem controlada? Tem a apelação de origem controlada do Vale Central e tem que é um conglomerado ali de regiões e tem as apelações de origem das regiões específicas ali. Esse aqui nós estamos tomando o vinho sutil. Aí não, Vale do Colchagua. Mas não cita que é uma DO. Talvez esse vinho não tenha enquadrado na DO. Mas já tem DO no Vale de Colchagua. Sem só os títulos reserva. Talvez o produtor não quis se encaixar e tal. Claro. Talvez ele quis fazer alguma coisa para melhorar o seu vinho que descaracteriza. Então, a apelação de origem é para garantir um mínimo de qualidade. Se o produtor quiser fazer um vinho melhor e que for contra a lei, ele não vai receber, ainda que faça um vinho melhor. Ele não vai receber o emblema ali, o selo. Eu vou ser comercial para ter o produto com essa assinatura do Estado, ou eu vou fazer um vinho que às vezes tem uma igual os Super Toscanos na Itália. O Super Toscano é IGT. E são vinhos que custam 2.000, 3.000, não só que custam, eles valem R$500, R$1.000. São Super Toscanos. E todo produtor faz Super Toscano.
Aí eles usam, por exemplo, carvalho americano, usam uva que não é permitido na DO, e eles são classificados como nível abaixo, que é inferior a DOC ou DOCG. Eles são classificados como IGT. Só que os vinhos são melhores que muitos DOCs, muitos DOCGs. Então, a apelação de origem controlada é importante prestar atenção nelas, mas tem que entender que é para garantir um mínimo de qualidade, né? Os bons produtores extrapolam isso aí. Chile é muito próximo da Argentina, né? São países muito próximos. Temos características semelhantes entre eles dois pra gente fechar aqui, Cid? Não, o chileno é diferente, cara. Até na taça é diferente o argentino. Acho que os costumes do povo também, né? Talvez o estilo de modernidade, vinhos redondos e tal, se assemelhem. Mas o cheiro, a estrutura, muda bastante. Muda, né? Muda bastante. É bastante. E o Chile também tem se destacado por fazer vinhos sustentáveis, né? Com reaproveitamento do solo, também com toda essa questão ambiental, isolamento geográfico, que faz até às vezes diminuir a aplicação de agentes químicos, né, nas videiras. Nisso, o Chile e a Argentina se assemelham, Sim. porque são regiões que eles têm os vinhedos muito na mão. Eles irrigam os seus vinhedos, não são regiões muito úmidas. Na Argentina também chove 200, 300 milímetros por ano, nas regiões vitivinícolas lá. Então, isso, quando não tem chuva em demasia, ou pelo menos chove na época certa, o produtor ele consegue fazer vinhos sustentáveis porque ele não está sujeito a... Porque não é só praga, né? É fungo também, a umidade, isso tudo atrapalha. E o cara acaba tendo que usar um defensivo ou outro ali. Então, regiões mais secas que o cara tem o vinhedo mais na mão, é mais fácil fazer vinho sustentável. Como não é tão fácil fazer em Bordeaux, por exemplo. Imagina. Que é a região mais úmida. No Brasil é difícil fazer. Também é. O que eu devo pensar na hora de escolher um vinho chileno ou um vinho argentino? O que eu devo buscar em cada um desses países na hora de escolher um vinho para minha adega? Essa é uma questão pessoal mesmo, minha que eu tenho. Cara, o estilo talvez, né? O estilo se assemelha um pouco, mas talvez buscar o gosto, vamos chamar assim, de cada país, né? A Argentina, mais fruta, mais exuberância e tal, até mais do que o Chile. O chileno, essa coisa mais vegetal do Cabernet Sauvignon, né? Então, um vinho que tem uma certa rusticidade um pouco maior do que o argentino. O argentino é aquele vinho esférico e tal. Então, depende muito da região também. É difícil falar. O vinho de Salta, no extremo norte da Argentina, é muito diferente do vinho da Patagônia. São Juan. Né? Isso é bem diferente. No Chile também, então é difícil comparar um país com o outro. Fechamos, Sidney, sobre o Fechou. nosso Chile? Isso aí. Beba muito vinho chileno, essa é a dica. Beba vinho chileno, beba argentino. Mas beba. Aproveite. E nunca se esqueça, toda quarta-feira tem episódio novo aqui do podcast No Mundo do Vinho, às 8 horas da noite. Spotify, YouTube, também segue a gente nas redes sociais, né? E tem conteúdo também, além dos conteúdos das quartas-feiras, tem os conteúdos nas redes sociais que a gente coloca lá os cortes ali sempre com alguma coisa para vocês. E produtos não. E conteúdo que a gente prepara também para as redes sociais diferentes desses, né? Tem os Rios ali no Instagram, que tem dicas muito valiosas. 40, 50 segundos, você recebe uma dica muito bacana que vai melhorar a sua experiência com o Então vinho. nos persiga nas redes sociais. @No Mundo do Vinho no Instagram, se inscreve no canal, curte e também muito obrigado a Moja Cristais que nos apoia aqui no Mundo do Vinho. Até. Tchau, tchau.